Boa tarde, minha gente. Já faz um tempo, né, que eu não gravo nada, mas eu me senti muito incomodada hoje de gravar algo e falar sobre uma rotina que eu tô praticando mais no meu dia a dia, né? Hoje eu me arrumei assim, não porque eu vou correr, tô tipo estilo corrida, né? Eu vou ter esse shortinho. Deixa eu botar aqui. É porque desfoca, né? Deixa eu ter como mudar de câmera de lado. Aqui. Aqui, ó. Olha. Botei esse shortinho. E eu resolvi gravar antes de treinar. Falar de algo que eu tô trazendo no meu dia a dia, né? Que é o livro de Provérbios. Ler todos os dias o livro de Provérbios tem sido muito edificante pra minha vida. Acho que tá um pouco torto. Acho que melhorou, mas o livro de Provérbios, ele tem exatamente 31 capítulos, né? Então ele é exatamente assim o mês todo. Então o que eu tô fazendo? Eu tô pegando, hoje é o dia 1º do mês, eu vou ler Provérbios 1. Hoje é dia 2, eu vou ler Provérbios 2. Hoje eu tô gravando, né, exatamente dia 29 de maio. E eu li Provérbios 29, né? E eu quero trazer algo mais rápido, assim, fazer um vídeo mais curto, pra não ficar também tão cansativo, né? Eu vi que os últimos vídeos que eu vi foram mais longos, né? Mas eu quero trazer mais uma reflexão mesmo, e para que vocês também pratiquem, coloquem em prática na vida de vocês, colocar o livro de Provérbios todos os dias para você ter como ensinamento, né? Eu assisto muitos vídeos do Thiago Brunet e tem sido muito edificante, assim. Ele é um mentor, assim, incrível, sabe? Tem muitos vídeos bons dele no YouTube. O Café com Destino, né? Ele tem sido muito trazido muitos ensinamentos, né? E ele fala também do livro de Provérbios. Tem muitos vídeos dele no YouTube que ele comenta muito sobre o livro de Provérbios, falando muito também. Ele dá muita ênfase à sabedoria, né? A gente ter adquirir sabedoria no nosso dia a dia, ser prudente, o entendimento, como isso a gente vai trazer no nosso dia a dia, né? Como a gente vai fazer para aplicar na nossa vida. Então, o capítulo 29, ele é um pouquinho longo, né? Mas eu vou trazer aqui as partes que realmente tocou ao meu coração para que eu trouxesse aqui. E essa parte do Provérbios. Eu também quero falar que eu comprei uma Bíblia nova. Essa Bíblia aqui, ó. Ela é... Eu não sei se... tá ali. É porque eu tô usando a Bíbliazinha antiga como tripé, né? Pra deixar a câmera mais alta do celular. Mas nos outros vídeos dá pra ver, acho que ela tava bem velhinha já. E eu queria muito uma Bíblia com espaço pra escrever, né? E ela tem todo o espaço pra escrever aqui. É da pastora Viviane Martinello, né? Ela não só tem essa Bíblia, né? Mas como várias outras versões. E eu escolhi a versão Nova Almeida, NAA, Nova Almeida atualizada. E olha só, ela é cheia de detalhe. Aqui a capa dela, ela é molinha, né? Ai, meu Deus, agora aqui. Ela é molinha e com espaço para escrever. E também, como eu gosto de desenhar, aqui esse desenho que eu trouxe, que eu fiz. As coisinhas simples assim, mas que pra mim faz toda a diferença, sabe? Às vezes porque fica desfocando.
faz toda a diferença na hora que eu vou, pra mim, né, gravar na minha cabeça, né, escrever e o desenhar me ajuda a gravar melhor na minha mente. Provérbios 29, 1, que ele fala: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. O que a gente pode tirar disso, né? Jesus, que é nosso Pai, ele vai nos direcionar. A gente, como filho, vamos errar, né? Porque nós não sabemos do futuro, do que nos espera. E sim, mesmo a gente indo para a igreja, mesmo a gente lendo a palavra, isso não quer dizer que a gente não vai errar. Mas é justamente o que me faz lembrar sobre a repreensão, né, que fala aqui. Só que então, a gente que busca esse entendimento da palavra, a gente vai se sentir incomodado, porque a palavra de Deus em si, ela é isso. É o verdadeiro evangelho. Ele nos traz incômodo. Ele incomoda a gente, né? Então, é a gente aceitar essa repreensão que o Senhor fala através da palavra com a gente, né? Seguir os caminhos do que... Porque a palavra, o buscar o entendimento, seja por um livro mesmo, seja pela palavra de Deus, é exatamente isso. É a gente buscar a sabedoria nessas coisas. Mas a oração e o jejum, o entendimento e a sabedoria, a gente vai conseguir através da oração, do jejum, de pedir para o Senhor trazer direcionamento, entendimento para os nossos passos, para as nossas escolhas, para que a gente tome boas escolhas, né? Para que a gente não venha a estar se frustrando, a estar se decepcionando. Então, escolher essa repreensão de Deus, que não é uma repreensão ruim, é uma repreensão de pai mesmo, que ama o seu filho, né? O pai que não repreende seu filho, que não educa, que não disciplina o seu filho, ele não ama, né? O verdadeiro amor, ele disciplina, ele educa, ele ensina, ele traz direcionamento, ele nos mostra o caminho para onde a gente deve seguir. Tem até um versículo que eu acho muito bonito agora, eu não me lembro. Eu tô com eu tenho essa coisa de... Eu lembro do versículo em si, mas eu não me lembro do número, né? Mas tem um versículo que é muito bonito, que ele fala, né, que o Senhor, ele vai nos mostrar o caminho para onde a gente deve seguir. Então é a gente aprender a confiar. Eu tô falando isso pra mim mesma, sabe? Pra mim mesma, porque é realmente... Deixa eu abrir mais essa janela aqui, ver se fica mais claro. Acho que melhorou, mas aqui tá uma nuvem de chuva vindo e eu vou treinar. Então, esqueci até o que eu tava falando, acho. Continuando. Também outra parte do Provérbios 29 que me trouxe que falou ao meu coração foi: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, assim, o orgulho. O escritor e mentor também, Paulo, eu tinha um livro dele aqui, cara, um vermelhinho. O poder da autodisciplina, algo assim, o livro dele é muito bom. E ele fala muito do orgulho, se não um dos caras que mais falam. Acho que ele já teve um podcast com Joel J. e também já teve com o Thiago Brunet também. Ele é uma das principais pessoas que fala muito bem sobre o orgulho, né? Sobre como o orgulho, ele pode trazer coisas ruins para nossa vida. A gente ser orgulhoso vai nos trazer mal, nos trazer dano. E eu lembro de uma coisa que ficou muito gravada na minha cabeça.
cabeça assistindo bastante os vídeos do Tiago, que ele fala que o orgulho, ele precede a queda. Então, a gente ser orgulhoso, seja, cara, pra tudo. Seja pra aprender uma disciplina nova, não sei, algo novo, fazer algo novo, se deixar levar pelo orgulho, pelo medo, não levar adiante, às vezes, o que é pra você realmente fazer, ou até mesmo o orgulho em relação a relacionamentos interpessoais, da gente não se desculpar muitas vezes, né? Não ver, enxergar os nossos erros e ver que a gente magoou outra pessoa e não pedir perdão, por exemplo, perdão, né? Também leva a essa coisa a coisa que a falta de perdão também vai trazer a gente à ruína, né? A falta de perdoar pessoas. Então, assim, e ele fala também que a humildade, ela precede a honra. Então, mesmo que você tenha muito dinheiro, não sei, mesmo que você seja uma pessoa que... Um exemplo, né? Eu tô dando do que eu entendo. Uma pessoa que... Você ser uma pessoa humilde e ter a humildade, sabe, de pegar nos lugares, saber conversar com as pessoas, ser educado, isso é muito incrível, sabe, porque você tá transparecendo luz, você tá sendo luz, que é isso que o Senhor fala pra gente ser, ser luz na terra, ser o sal da terra, ser a luz do mundo. E a gente sendo humilde para com outras pessoas, saber chegar e sair nos cantos, saber falar, saber se comportar, principalmente também eu falo para as mulheres, né? As mulheres, a gente vive infelizmente, né, numa sociedade muito machista, né? Muito preconceituosa, de todos os lados, mas eu sempre vou enfatizar as mulheres, é muito mais difícil para as mulheres. Então a gente sempre, até de mulher para mulher, sabe? A gente sempre vai ser as mais vistas em qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, mesmo que você esteja fazendo algo bom, você vai às vezes você está fazendo algo bom, mas você, mesmo assim, aos olhos de outra pessoa, você vai ser mal visto. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, com o modo que a gente vai se comportar, com a nossa postura. Isso é algo que eu estou trazendo para minha vida, né? Como eu estou me comportando, como eu estou tendo a postura, né? Trazer para praticar também. Estou lendo também livros que estão me abrindo a mente mais, sabe? Esse livro aqui, Pense como um Estoico, de Kim Moji. Cara, esse livro, eu fiz algumas anotações, mas esse livro aqui, estudar também sobre a filosofia em si, ela agrega muito à nossa vida. Muito de verdade, acho que a gente lê, traz clareza para nossa mente. E é isso que a sabedoria é também, a gente buscar o conhecimento, sempre tá buscando, né? Sempre tá buscando se desenvolver, ter a humildade, exatamente isso, ter a humildade de ver que a gente precisa buscar esse conhecimento todos os dias. É como tomar banho, a gente precisa tomar banho todos os dias, a gente precisa se lavar, a gente precisa ver o que estamos fazendo de certo, de errado, em que estamos acertando, em que estamos errando, em que a gente pode melhorar, sabe? Para evoluir como pessoa, porque quando a gente olha pra gente, quando a gente se concentra na gente, para de se concentrar no outro, a gente traz pra gente, traz uma boa vibração, a gente começa a vibrar em um estado melhor. E essa vibração, ela traz luz para
nossa vida, a gente ilumina as vidas das pessoas. Não sei se você já ouviu falar, mas com certeza já, que você ser elogiado, ou nossa, com esse tipo de elogio de que nossa, sua energia é boa, você é uma pessoa que traz luz, você é uma pessoa que ilumina, e isso é a essência da gente, sabe? É o que a gente tem que mostrar, tá mostrando. É o que a palavra de Deus diz, pra gente ser luz. Então é a gente olhar pra gente e se enxergar e ver o que estamos errando, acertando, e buscar melhorar sempre, né? E também o último partezinho aqui que eu vou ler pra vocês, que pega também o gancho disso que eu tava falando, é que quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Eu escrevi aqui também a importância de não depositar a confiança no homem, e sim no Senhor. Sabe, isso pra qualquer coisa. Então, às vezes, uma promessa de trabalho melhor, por exemplo, a gente acaba confiando demais nos outros e esquecendo de que Deus, ele tem o melhor pra gente. E isso traz ansiedade, sabe? Confiar no homem, confiar nas promessas do homem, isso traz ansiedade para o nosso coração. A palavra de Deus mesmo diz que maldito é o homem que confia no homem. Então, isso é uma afirmação de que leva isso a esse versículo também, porque jamais a gente deve depositar a nossa confiança em outra pessoa, mas sim no Senhor. Cara, eu não tô falando isso porque eu sou a pessoa perfeita, porque eu nunca deposito a minha confiança em outra pessoa. É claro que a gente tá falando de uma coisa assim, tipo, devemos confiar nas pessoas, ter pessoas de confiança do nosso lado. A gente vai precisar disso, sabe? De pessoas para crescer, para evoluir, enfim. Mas é de uma confiança de que acho que aqui é mais uma confiança que se torna dependência, de você colocar alguém acima de Deus, acima essa confiança depositada no homem, não no Senhor, sabe? Então, assim, acreditar que Deus tem o melhor pra gente sempre, que os planos dele são maiores que os nossos, e a própria palavra de Deus fala isso. Os teus sonhos, teus planos são maiores que os meus sonhos. E eu sei que a gente, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, principalmente no mundo que a gente vive hoje, essa coisa muito visual, essa coisa muito imediatista, de a gente querer conseguir as coisas logo, querer estar sempre desenvolvendo, mudando, sempre em constante mudança, ou sempre tá fazendo alguma coisa, ninguém nunca parece que tá parado, parece que ninguém descansa, e a gente acaba ficando ansioso, né? A gente acaba trazendo para nossa vida o medo, porque a gente se frustra, a gente acaba confiando demais no que está diante dos nossos olhos, não no que as promessas que Deus tem pra gente, não nos sonhos que Deus tem pra gente. Então o que é muito importante é a gente parar todos os dias, no nosso dia a dia, e tirar um tempo pra orar, pra falar com o Senhor, pra buscar o conhecimento, né? Ninguém começou assim rápido as coisas. Eu tô fazendo esse vídeo, mas eu tenho consciência de que eu não tenho muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que é uma coisa que me desanimou no início. Eu achei que ia ser muito rápido e tal. Não, vou começar a fazer vídeo e tal, essas coisas, e vai ser rápido. Não é bem assim. Mas se o Senhor colocou essa vontade no meu coração, quem sou eu para duvidar, né? Mesmo nos meus dias corridos, tirar o tempo, me organizar e fazer o que Deus está me pedindo, sabe? E eu não tô brincando aqui, eu tô falando, é sério. É muito difícil, sabe? Quando eu sento aqui, ou quando eu penso em fazer,
esses tipos de coisas que vão agregar pra mim, agregar pro outro, começa a vir pensamentos negativos. Por que você vai falar? Você nem fala tão bem assim. Cara, é uma luta, é uma batalha, sabe? É uma batalha mesmo mental e também é uma batalha espiritual, sabe? Mas é algo que a gente tem que agarrar nossa confiança no Senhor, de que acreditar que o Senhor, ele tem o melhor. Ele vai usar isso de alguma forma, eu não sei como, mas o que eu tenho que fazer é obedecer, né? Quando o Senhor pediu para Abraão deixar sua parentela, ele não... É óbvio que ele teve medo. Quando Moisés também... quando o Senhor pediu para Moisés pegar o povo e levar o povo para um lugar, aquela cidade prometida, tirar aquele povo do sofrimento, ele tinha medo, porque ele era gago, ele tinha medo de falar. Então, assim, eu sou essa pessoa, eu me identifico muito, né? Porque tá, agora os cachorros começaram a latir. Não sei se dá pra ouvir. Mas, assim, eu me identifico muito com muitos personagens da Bíblia que tiveram medo, sabe? Mas que o Senhor mandou ir mesmo assim. Como Josué mesmo, né? Não é à toa que um versículo que se tornou muito conhecido, né? De Josué 1:9, que ele fala para Josué, ele tá mandando Josué ser forte e corajoso, né? Porque depois que Moisés morre e Josué assume aquela liderança, ele sentiu medo. Ele sentiu muito medo. Então, é muito forte é uma ordenança, é um imperativo, seja forte, seja corajoso. Ele não está dizendo, não sei, ele não está falando de outro modo, ele está falando de um modo, ele está mandando a gente ser. Então, é a gente realmente meter a cara, sabe? É confiar, é acreditar, é colocar o pé, acreditando que o Senhor vai colocar o chão. Enfim, eu também escrevi aqui sobre trazer o exemplo de Picasso, né? Um exemplo mais antigo, né? Picasso, ele quantas obras ele teve que pintar até se tornar famoso. Então ele focou naquilo, ele acreditou naquilo e ele fez o que sentia no coração dele de fazer, o que ele acreditava, né? Que ele veio para fazer aquilo. Então ele agregou muito em vida, né? As obras dele, não é à toa que é falado até hoje. E também um exemplo mais atual, muitos podem gostar ou não, mas de toda forma é um exemplo de disciplina, que é o Whindersson Nunes, né? Ele é um ator, é um comediante e que ele fez diversos vídeos até chegar num ponto de ter o sucesso na vida dele. Ele era uma pessoa pobre, era uma pessoa muito pobre, mas se você for ver o início da história, né? De que ele começou, de como ele começou e de como ele foi persistente, perseverante, ele não desistiu, não é à toa que ele é a pessoa que ele é hoje. É claro que não vou entrar no detalhe de que com muitos outros problemas, né, que trouxeram, que muitas vezes a gente não está preparado para o sucesso, vamos dizer assim. Muitas pessoas, ou as coisas que a vida vai, né, sabe, você ter dinheiro não quer dizer que você vai não ter problemas, né? A vida continua, né? A vida vai ser assim. Uma hora vai vir algo e enfim, é a gente ter a confiança no Senhor, justamente ter esse firmamento no Senhor, para que a gente não venha a cair, sabe, tipo, a depressão, a ansiedade. Eu não vou dizer a vocês aqui que eu nunca, nossa, é muito difícil, eu já tive ansiedade e é algo que eu tô lutando para não ter novamente, é ansiedade, mas eu entendo que a gente ser ansioso é a gente tá a mesma coisa que a gente tá dizendo, que a gente não confia nos planos que Deus tem pra gente,
sabe? E aqui fala que mais o que confia no Senhor está seguro. A segurança que só Deus pode nos dar, a paz que só Deus pode nos dar. Gente, eu não tô falando de uma religião, eu não tô falando de algo que porque tudo hoje também é muito, nossa, isso é religiosidade. O pastor Telmo, que é a esposa da pastora Viviane Martinella, ele fala muito nisso. Hoje em dia tudo as pessoas colocam como religiosidade. A gente falar da palavra de Deus não é ser religioso, é a verdade, é trazer a verdade, é a gente enxergar, sabe? É tirar o véu que tá impedindo a gente de enxergar, e esse véu ele foi rasgado há muito tempo. Jesus, ele deu a vida por nós e o véu foi rasgado. A gente não precisa mais estar através de outra pessoa para chegar, ter os nossos pedidos, os nossos agradecimentos a Deus. A gente pode hoje, temos livre acesso para falar com Jesus. E ele mesmo diz que entre no seu quarto, feche sua porta, fale comigo, ore a mim e eu responderei. Isso é uma promessa. Olha que promessa bonita. Ele vai nos responder. Ele vai nos responder. Seja da maneira que você vai entender. Porque é essa busca diária, é esse relacionamento que a gente vai ter que ter pra gente também poder ouvir o que Deus tem pra dizer pra gente. Então, eu espero ter ajudado de alguma forma nesse vídeo, e pretendo sim não parar de fazer esses vídeos, mesmo que na minha cabeça ou não sou o suficiente, ou na minha cabeça pode vir os pensamentos negativos, mas eu vou lutar contra esses pensamentos negativos. E da mesma forma eu quero que vocês também façam isso, porque eu sei que muitas pessoas, como eu também, têm as minhas dificuldades. Vocês também devem ter as dificuldades de vocês. Então eu espero de todo o meu coração que vocês, cada pessoa que vai assistir esse vídeo, supere a dificuldade de vocês, que vocês tragam à luz também o que traz medo, o que traz insegurança, que vocês confessem os pecados aos outros para que a gente seja perdoado, que vocês coloquem no coração de vocês, abram o coração de vocês para sentir essa paz, essa segurança que só Deus vai nos dar. Não é o dinheiro, não é um carro novo, não é uma casa nova, não é não sei quantos mil na conta de vocês que vão trazer segurança, sabe? Pode até ter uma satisfação, mas isso é uma falsa segurança, porque o único que vai trazer segurança é Jesus. É o único que traz a verdadeira paz, é o Espírito Santo de Deus. E foi esse Espírito Santo que em Atos ele falou que ia deixar pra gente, que ele ia deixar o Espírito Santo de Deus pra gente. Então, depositem a confiança de vocês no Senhor, que com certeza vocês não serão decepcionados.